Graças e paz, igreja. Amém. Hoje eu queria falar com a igreja acerca de um assunto que o Senhor tem falado muito comigo desde o começo desse ano, que é sobre verdadeiros adoradores. E eu peço para que agora a igreja abra no livro de João. Amém? Amém, igreja? Amém. Versículo 19 em diante. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Até aqui. Essa passagem, contextualizando, acontece quando o Senhor está tendo uma conversa com uma samaritana, e a gente pode perceber que ela era muito presa a um certo tipo de religiosidade que havia naquela época, porque eles acreditavam que para adorar era necessário que eles estivessem em um lugar. E Jesus vem e ele mostra que não é assim, que a nossa adoração ela não é limitada a um lugar, ela não é limitada a um espaço, mas a nossa verdadeira adoração ela acontece dentro de nós. Porque aqui fala que Deus é Espírito e é necessário que a gente adore em espírito e em verdade. Eu já conhecia essa passagem, especificamente João 4:23, que é onde diz: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Eu já havia passado por esse versículo, eu sabia esse versículo, assim, já conhecia, e acredito que muitos daqui da igreja também. Mas, especificamente no começo desse ano, eu fui parar para refletir do que significava isso de adorar no Espírito e em verdade, e ainda mais porque são esses adoradores que o Pai procura. E aí eu entendi, igreja, que a nossa adoração ela não deve estar sendo limitada, como eu disse, a um lugar. Nós, como os verdadeiros adoradores, não dependemos de um espaço físico construído por mãos humanas para podermos adorar o Pai. A nossa adoração verdadeira, ela acontece da vida que nós levamos diante do Senhor. A nossa obediência ao Senhor, a maneira como nós vivemos diante do Senhor. Isso revela a nossa verdadeira adoração. Então, quando eu entendi essa passagem, eu pude compreender que quando nós viemos ao culto, quando nós cantamos, quando nós erguemos nossas mãos para o alto, nós louvamos, nós viemos aqui em cima, pregamos e cantamos, amém, glória a Deus. Mas isso é só um reflexo da vida que nós temos levado diante do Senhor, quando não tem ninguém vendo, ou mesmo que tenha alguém vendo, mas é um reflexo do nosso coração, sabe? Da vida que nós temos verdadeiramente levado diante do Senhor. E isso foi muito bom quando eu entendi isso, porque eu fui um pouco confrontada. Eu confesso que muitas vezes eu já tive momentos de vir aqui no culto, de louvar, cantar, erguer minhas mãos para o alto, muitas das vezes pregar em aprisco palavras que eu não vivia, sabe? Eu posso dizer hoje em dia com tranquilidade no coração de que muitas das coisas que eu falava, eu não praticava. E
Dito isso, eu peço para que a igreja abra comigo no livro de Isaías, versículo 29. Capítulo 29, versículo 13. Desculpa. Amém? Amém. Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Então, igreja, quando eu percebi que eu realmente estava sendo esse povo que o Senhor falou aqui em Isaías, que honrava eles com o lábio e com a boca, mas o coração estava distante dele. E eu pude perceber isso. Agora eu quero compartilhar com a igreja um testemunho meu, que aconteceu comigo o ano passado. No começo do ano passado, eu havia feito um cronograma bíblico. E a minha meta era ler a Bíblia toda em um ano. Eu estava lendo em ordem cronológica e... inicialmente, eu estava indo muito bem. Eu estava tendo um prazer, assim, e realmente conhecendo o Senhor com base no que eu ia lendo. Mas teve um momento da minha vida que isso caiu na rotina. Então, o que eu estava lendo não estava mais causando impacto em mim. O que eu lia, eu não praticava. Eu estava lendo muito, eu estava assim, realmente lendo. Eu estava me empenhando na minha leitura bíblica, mas eu fui confrontada com isso, de que eu lia muito e não praticava nem um pouco do que eu estava lendo. Então, eu aprendia muito, mas não conseguia praticar nada. E quando eu fui confrontada em relação a isso, em vez de eu continuar e eu começar a praticar, eu simplesmente parei. Parei de ler a Bíblia, parei de ter momentos com o Senhor. Eu fiquei muito frustrada comigo mesma, com um sentimento até mesmo de que parecia que o Senhor estivesse chateado comigo por aquilo. E a minha amiga, a Ana B., falou para mim uma frase que me marcou muito, que às vezes nós mesmos estabelecemos metas na qual não foi o Senhor que ordenou que a gente estabelecesse aquilo. E quando a gente não consegue cumprir, nós ficamos frustrados como se aquilo tivesse sido o mandamento do Senhor para nós. E quando eu entendi isso, eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito real. E o problema não estava no meu cronograma bíblico, não estava no cronograma que eu estava fazendo, mas na intenção, a intenção que eu estava colocando naquilo. Porque se eu não estava conseguindo praticar nada do que eu estava lendo, então certamente a minha intenção ali não era, talvez, me parecer com o Senhor. E como eu estava dizendo, eu sei que muitos aqui da igreja estão fazendo o cronograma bíblico e eu acho isso ótimo. Eu acho que isso é um impulso para nós, como cristãos, mas a intenção que nós colocamos ali, igreja, isso é o que nós devemos nos cuidar. Então, eu estava sendo essa pessoa que se aproximava do Senhor com os lábios e com a boca, mas o meu coração estava distante do Senhor. E se meu coração estava distante do Senhor e eu não estava conseguindo colocar em prática o que eu estava lendo, então eu não estava sendo obediente. Eu não estava sendo obediente ao Senhor. E a maneira como nós adoramos, como eu falei ao início, é a vida que nós vivemos diante do Senhor. Então, eu não estava adorando da maneira correta. Posso dizer que eu vim aos cultos, sim, tive momentos que realmente me entreguei cantava louvores com muita euforia, mas aquilo não estava refletindo nada, porque na minha vida, fora da igreja, fora do culto, talvez eu não estivesse vivendo aquilo que eu realmente deveria estar vivendo, com base no tanto que eu estava recebendo do Senhor na minha vida. E falando de obediência, eu peço agora para que a igreja abra lá em Gênesis 22.
Amém? Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. E Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando junto. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar, sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda as mãos contra o moço, não lhes faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Até aqui, igreja. Então, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando. Eu não sou mãe, mas fiquei imaginando a minha mãe tendo que me oferecer como holocausto. E isso me pegou muito, igreja, porque Abraão não estava subindo lá no monte para poder passar somente um tempo e depois que ele voltasse, a vida dele ia voltar completamente ao normal, ele ia voltar a ter práticas de uma pessoa como que não teve uma experiência daquelas. Abraão não estava subindo lá por algo rotineiro da vida dele, não era a rotina dele fazer aquilo. Então a adoração de Abraão realmente foi um ato de obediência ao Senhor. Foi um ato de obedecer ao que o pai tinha falado para ele. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Abraão, ele esperou por Isaque, porque Isaque foi uma promessa de Deus para Abraão. E ele esperou 25 anos para receber Isaque. Então eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar de Abraão, talvez eu me questionaria muito, eu ficaria: meu Deus, mas por que meu filho, meu único filho, que o Senhor mesmo disse, a quem eu amo, esperei 25 anos para agora o Senhor falar que eu vou ter que subir no monte para poder matar ele? Por quê? Sabe? Por quê? Me dê um motivo para eu fazer isso. E Abraão, ele não ia ver Isaque morto, ele mesmo ia matar. Isso é muito forte para mim, mesmo eu não tendo noção do que é um amor de um pai pelo filho, mas fico imaginando como se fosse minha mãe tendo que fazer isso comigo, ou com um dos meus irmãos, ou eu mesma fazer isso com um dos meus irmãos. Para mim, isso foi absurdo. Abraão não se questionou, ele pegou, Deus falou a Abraão, ele disse: estou aqui, subiu e ia, ele estava disposto a fazer o que o Senhor tinha mandado que ele fosse fazer. Então, igreja, a nossa adoração, ela é muito mais do que nós dependermos de lugar para nós estarmos louvando ao Senhor, como se somente o nosso louvor fosse o único meio de nós adorarmos o Senhor. A nossa adoração, igreja, ela começa de fato na nossa entrega a obedecer ao Senhor. E isso é muito forte. É algo que eu sinto mesmo que é tempo da igreja entender. Que a nossa adoração, ela tem que ir muito além de louvores. Ela tem que ir muito além da limitação de prédios construídos por mãos humanas. É de fato adorarmos o Senhor no Espírito. Mesmo quando ninguém está sabendo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque Abraão não chegou nos servos dele e falou assim: estou indo lá oferecer meu filho, porque o Senhor pediu e eu sou obediente, né?
sou obediente, vou ter que ir, vou ter que subir, vou demorar um pouco. E é isso, tem que obedecer, né? Fazer o quê? Não, ele não contou para ninguém o que ele estava indo fazer lá em cima. Nem para o filho dele ele ia falar. Ele mesmo disse: meu filho, o Senhor vai prover o cordeiro. O Senhor vai prover. Então ele estava disposto, igreja. Ele estava disposto a oferecer o único filho dele. Isso é muito forte. Ninguém sabia o que ele ia fazer lá em cima. Ele não ia gravar um vídeo lá em cima mostrando o quão obediente ele estava sendo ao Senhor, o quão a adoração dele era verdadeira. Não, igreja, ninguém estava vendo. E possivelmente nem a mulher dele estava sabendo que ele ia fazer isso. E isso foi muito forte para mim, repito, porque realmente foi muito forte. Eu entender isso do nosso estilo de adorar o Senhor tem que ir muito além do que nós consideramos. Não é limitada a nossa adoração não tem que ser limitada a um lugar. Eu não estou dizendo que nós não devemos chegar na igreja, que nós não devemos pular, cantar, adorar. Não, nós devemos. É de fato necessário, porque aquilo que nós fazemos aqui dentro do templo do Senhor revela a nossa adoração no secreto com Ele, revela a vida comum que nós temos vivido diante dEle, revela muitas coisas. E eu fiquei me questionando, meu Deus, se eu não estou tendo um tempo com o Senhor de obediência a Ele, na qual eu não estou conseguindo cumprir nem o que eu estou lendo, nem o que o Senhor me permitiu ler, né? Que o Senhor está me permitindo que eu tenha essa liberdade, porque em muitos lugares pessoas não têm liberdade, pessoas têm que se esconder para poder aprender sobre o Evangelho, para poder aprender sobre como elas devem viver. Pessoas em lugares são mortas por carregarem a Bíblia debaixo dos braços, e nós que temos livre acesso, não temos a coragem de obedecer nem 1%, digo isso por mim também, daquilo que está escrito na palavra. Então, eu fiquei pensando, o que eu estou refletindo para as pessoas da minha igreja quando eu estou lá, erguendo minhas mãos para o alto? Muitas das vezes a gente não sabe nem o que significa a letra do louvor que nós estamos cantando. Então, igreja, eu quero dizer hoje que a adoração que vocês têm tido, a maneira como vocês têm agido diante das pessoas, reflete a vida que vocês têm levado diante do Senhor. E muitas das vezes o Senhor vai exigir coisas de nós que possivelmente nós não vamos querer fazer. Eu posso ter certeza que Abraão não está vindo oferecer Isaac como sacrifício com alegria no coração. Porque o Senhor mesmo deixou claro que era o único filho dele, a quem ele amava. Então, Abraão não estava fazendo aquilo com alegria no coração dele. E às vezes o Senhor vai pedir coisas assim de nós, às vezes Ele vai pedir coisas mínimas, às vezes Ele vai pedir coisas que nós não vamos entender, mas nós não temos que entender nada. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que somente obedecer a Ele. Então a mensagem que eu queria trazer hoje para a igreja era que a nossa adoração, ela fosse de fato a vida que nós levamos diante do Senhor, a obediência que nós temos diante do Senhor. Porque do que adianta nós honrarmos o Senhor com nossos lábios e a nossa boca e o nosso coração está distante dele? Existe um versículo em Ageu, eu não me recordo o versículo, que o Senhor diz que não é tempo de rasgar panos de saco, mas tempo de rasgar o coração. Então o Senhor, Ele não está interessado na nossa performance, o Senhor não está interessado no que nós temos mostrado às pessoas, mas de fato, qual é a intenção do nosso coração? O que de fato tem nos levado a fazer o que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa intenção de começarmos um cronograma bíblico? Qual que é, igreja? Porque eu falo para mim mesma que se eu não estava conseguindo viver aquilo que eu estava lendo, então possivelmente a intenção no meu coração era chegar num lugar e falar: eu li a Bíblia toda. Agora eu posso conversar com essa galera que já está anos-luz na minha frente, que eu tinha vergonha até de falar Deus perto deles. Agora eu posso, porque eu li a Bíblia toda. Talvez a minha intenção era essa. E misericórdia, porque meu coração estava totalmente distante do Senhor. Totalmente. E eu não sei vocês, igreja, mas eu desejo essa adoração de Abraão, na qual ele estava vindo oferecer o seu único filho. Isso é muito forte. Muito forte, porque ele não ia chegar lá e ver Isaac morto, ele mesmo ia ter que matar, a troco de quê? O que ele ia receber em troca disso?
a não ser o prazer de estar obedecendo o que o Senhor havia mandado que ele obedecesse. Isso me pega muito, porque eu desejo esse tipo de adoração. E eu desejo que não só eu, mas a igreja toda possa entender o que eu quero trazer hoje aqui. Que a nossa adoração de fato venha a ser a nossa obediência ao Senhor. O Senhor não precisa revelar mais nada para nós, igreja. Já foi o suficiente. O Senhor se entregou numa cruz por nós, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. O que mais nós queremos receber do Senhor? Qual revelação maior nós queremos receber do Senhor? Para nós podermos, de fato, começar a viver o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido, o que nós temos lido, o que nós temos cantado, tudo que nós temos recebido diante do Senhor. Qual revelação maior nós precisamos para de fato começarmos a viver isso que o Senhor tem ministrado no nosso coração? Igreja, é um tempo novo para nós como igreja, digo aqui na Batista Nova Aliança. E como eu sei disso? Porque eu percebo, através das palavras que têm sido ministradas. O culto passado, a pastora Redla falou para nós que era hora de pararmos de beber o leite e nós irmos para a comida sólida. Era hora de sermos chamados à maturidade, é a hora de amadurecer. Como ela mesma disse, chega de comer porcaria, fast food, é hora de comer o tutano, é hora de comer comida sólida, chega de pensar, 15 minutos na presença do Senhor, vou separar aqui no meu dia 10 minutos. Não, igreja, não é o suficiente, porque 15 minutos que eu vou entrar na presença, se eu vou entrar, possivelmente também vou sair. É hora de nós vivermos na presença do Senhor. Seja na sua casa, seja no seu emprego, seja na igreja, seja quando ninguém está vendo. É um chamado a nós vivermos na presença do Senhor. Mesmo quando não tem ninguém olhando. Mesmo quando nós estamos com pessoas que não participam das mesmas opiniões, das mesmas crenças que nós. Porque nós, como filhos de Deus, devemos ter prazer em obedecer o que o Senhor está mandando, o que nós temos que fazer. Nós temos prazer, como filho obediente, de obedecer ao Senhor. Culto retrasado, o Blay pregou também. Blay disse: qual tem sido a sua intenção de falar de Deus e para falar com Deus? Qual tem sido a nossa intenção? Qual tem sido a nossa intenção para falar de Deus? É para eu pegar, saber um versículo de cor e apontar o erro do meu irmão? É para eu chegar e falar se tal música está certa ou está errada, porque está falando de uma coisa que não está nem falando o nome de Deus? É para isso, igreja. Eu vi um podcast esses dias de um homem muito abençoado, um irmão muito abençoado, que ele disse: a palavra do Senhor é como uma espada, mas não é para que eu enfie no meu irmão, é para que eu enfie em mim mesmo. Jesus, quando estava lá no deserto, fazendo um jejum de 40 dias, Satanás pegou e falou para ele, e o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. E ele fala, Jesus estava falando isso para Satanás? Não. Porque não era Satanás que estava com fome. Era Jesus que estava 40 dias sem comer. Era ele que estava com fome. Então era como se ele tivesse pegado aquela espada e falado: nem só de pão viverá um homem, nem só de pão viverá um homem. Então, igreja, a palavra do Senhor, ela não está aqui para afrontar ninguém. Nós não estamos aqui para ler a Bíblia toda e para poder pegarmos e apontarmos o erro de alguém ou o que for. Nós estamos aqui para vivermos como filhos obedientes. Filhos obedientes, que quando o Pai chama, nós falamos: estou aqui, e nós somos dispostos a entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos na presença dEle. Não por receber alguém troca, não por receber um carro, uma casa, uma vaga na faculdade, qualquer coisa que for, mas porque nós temos prazer de obedecer o que o Senhor tem mandado. Nós temos prazer de obedecer ao Senhor. E quando nós pegamos e entendemos sobre isso, nós vamos entender que se nós temos transmitido algo na qual nós estamos vivendo, não estamos vivendo, nós não estamos enganando ninguém, nós estamos enganando nós mesmos. E não precisam abrir lá em... Deixa eu só achar aqui. Tiago 1,22 vai dizer: sede praticantes na palavra, e não somente ouvintes, enganando a quem? Vós mesmos. Então, quando nós não estamos praticando a palavra, nós não estamos enganando ninguém, a não ser nós mesmos. Porque nós conseguimos performar, nós conseguimos fingir. A vida que eu tenho mostrado viver,
diante de uma pessoa, aquela pessoa não vai conseguir decifrar se aquilo é verdade ou é mentira. Não se eu estiver fingindo muito bem. Mas eu não estou enganando o Senhor. Não estou. O Senhor diz lá em Isaías, nós lemos: honra com os lábios e com a boca, mas o coração está distante de mim. Então Ele conhece a intenção do nosso coração. E quando nós não estamos praticando o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido da parte do Senhor, nós não estamos enganando a ninguém a não ser a nós mesmos. E misericórdia isso. Misericórdia, porque realmente nós conseguimos enganar a nós mesmos. Porque às vezes a gente pensa, tá, estou lendo a Bíblia toda, mesmo que não esteja ninguém olhando, estou aqui, estou vivendo, estou assim, estou espiritualzona, estou assim, lendo pra caramba, estou voando. Mas aí nós percebemos que na verdade aquilo realmente não pode ser uma performance. E nós percebemos que nós estamos enganando a nós mesmos. Quando na verdade, mesmo que a gente pense que não, a gente vai lá e o Senhor manda que a gente tire algo da nossa vida e a gente já fica se questionando o porquê da gente estar fazendo aquilo. Então a gente vai e percebe que na verdade não. Nós estamos fazendo esperando algo em troca. E como os filhos de Deus, a gente não faz nada esperando algo em troca do Senhor. Nada. A nossa adoração diante do Senhor, a nossa obediência não deve vir porque nós estamos esperando algo em troca. Não. Como eu disse, é porque nós temos prazer de obedecer ao Senhor. Quando Deus manda Abraão matar Isaac, Ele não fala, mata Isaac, que daí eu vou te abençoar. Todas as terras, tudo vai ser seu. Não, Ele não disse. Só depois do Senhor ver que Abraão realmente ia ter a coragem de matar o seu próprio filho, porque ele teme ao Senhor, foi aí que Ele falou que Abraão ia ser abençoado. Então, o que eu quero que a igreja entenda hoje é isso. Nós não precisamos de nada em troca para obedecer ao Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está vindo, Ele está desejando, Ele está falando com a igreja. E a gente tem sido muito seletivo, a gente não tem dado ouvidos ao que o Senhor está falando. Porque muitas das vezes a palavra ela não está vindo como conforto, mas como um confronto. Muitas das vezes a palavra não está vindo te prometendo algo bom. E nós, quando não vem algo bom, a gente pensa, então isso não é para mim. Se não está prometendo algo bom, então não é para mim. Misericórdia. O Senhor está falando, igreja. O Senhor está falando conosco. E não é de hoje. E não é de hoje que o Senhor tem falado. O Senhor tem usado diversas pessoas, não só aqui em cima para falar, através de ministérios, através de todos os ministérios aqui da igreja, eu consigo ver o Senhor falando que chega de performar. Chega de viver uma vida fingida. Chega de achar que a nossa adoração é o suficiente, que a nossa adoração é limitada a um louvor. Não, igreja. Não. Nós precisamos ir para um próximo nível. Nós precisamos realmente prosseguir com isso. E entender que a nossa adoração ela é de fato a vida que nós temos vivido diante do Senhor. Porque afinal é isso que importa. Porque não adianta de nada eu estar vivendo uma vida, pregando algo, cantando algo, e não estar vivendo isso, eu não vou estar enganando ao Senhor, eu vou estar enganando a mim mesma. Então, mais uma vez eu digo que não é errado nós termos um cronograma bíblico. Não é. Se empenhem nisso. Leiam a Bíblia mesmo. Porque hoje em dia muitas pessoas têm sido enganadas com versículos fora de contextos. Inclusive eu, quando estava fazendo o meu cronograma, muitas das vezes eu li um versículo na qual eu já tinha visto no vídeo, mas num contexto totalmente diferente. Eu ficava assim, meu Deus, o que isso tem a ver com aquele vídeo que eu estava vendo? Então, igreja, leiam, se empenhem no cronograma bíblico que vocês estão fazendo. Mas, por favor, vigiem. Qual é a intenção disso? Eu não digo isso, igreja, mas por vocês mesmos. Não estamos enganando ninguém a não ser nós mesmos. O Senhor, Ele sabe quando nós estamos honrando Ele com os lábios e com a boca, mas o nosso coração está distante dEle. Então, vigiem na intenção. Entendam que a nossa adoração é muito mais. É muito mais. A nossa adoração, a gente pode, igreja, adorar a Deus de tantas maneiras no nosso dia. Sabe, eu já leio a Bíblia, sei lá,
300 vezes inteira. Amém que você fez isso. Amém. E como adorar o Senhor diante disso? É chegar no seu trabalho e tem o seu companheiro de trabalho que é insuportável, que você não aguenta mais, você não gosta nem de ouvir ele falar, mas amém pela vida dele, glória a Deus pela vida dele. Eu vou continuar aqui com ele, se ele precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. A pessoa na qual fez tão mal para mim, que eu não consigo nem olhar na cara dela, eu vou perdoar. Porque eu também, para mim ser perdoada, é necessário que eu perdoe. Porque que significância é essa que eu tenho? Que fui perdoada pelo Senhor, que entregou a própria vida dele por mim. Que significância é essa que eu tenho? Que eu não consigo perdoar o meu próximo. O Senhor deu a vida por mim. E tudo que nós vemos, tudo que nós lemos, não chega nem perto do sofrimento que o Senhor passou aquele dia. Então, igreja, tem como nós adorarmos ao Senhor de diversas maneiras no nosso dia. E uma delas é a nossa obediência diante dele. Mas como eu vou obedecer ao Senhor se eu nem sei o que eu tenho que fazer? É necessário que nós tenhamos momentos com o Senhor. É necessário que nós realmente venhamos nos empenhar na nossa leitura da Bíblia. Não somente com a intenção no coração de confrontar um irmão, mas realmente entender o que o Senhor está exigindo de mim agora. Senhor, qual é a maneira que o Senhor quer que eu viva? Porque eu não sei. A minha maneira de viver é a maneira mais injusta possível, é a maneira mais pecaminosa possível. Eu preciso da sua ajuda. Então nós temos que nos empenhar na leitura da Bíblia mesmo, igreja. Nós temos que nos empenhar. Nós temos mesmo que chegar no culto e pularmos, saltitarmos, erguermos nossas mãos, glorificarmos, dizer o quanto o Senhor é lindo. Realmente, nós temos que fazer isso. Mas isso tem que ser um reflexo da nossa adoração, quando não tem ninguém olhando para nós. E Romanos 12:1 também vai dizer, não precisam abrir, que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Então, igreja, vamos nos empenhar a isso. Vamos vigiar nas nossas intenções, no nosso coração, do que nós temos feito para o Senhor. Vamos realmente vigiar na intenção do nosso coração. Vamos entender que nossa adoração não se limita a um lugar. Nós podemos adorar o Senhor no Espírito e em verdade. Porque o Pai procura. E eu espero que Ele olhe para a IBNA e Ele encontre o que Ele tem procurado. Eu espero que o Pai olhe para a Cacoal e Ele encontre o que Ele tem procurado. Eu espero que Ele venha olhar para a sua igreja e Ele encontre o que Ele tem procurado. Porque o Senhor procura. E Ele vai encontrar. Ele vai encontrar aqui na nossa igreja o que Ele tem procurado. Amém, igreja?